Olá pessoal, hoje nós vamos explorar um tema fundamental, não só para a nossa vida profissional, mas também para a nossa convivência social, a ética e a moral. Para iniciarmos essa conversa, precisamos entender o que são esses conceitos e como eles se entrelaçam no nosso dia a dia. Primeiro, vamos definir o que é ética. A palavra ética, que vem do grego etike, significa costume ou hábito. Mais do que isso, a ética refere-se à reflexão sobre o que é certo e o que é errado, por meio da análise dos comportamentos humanos em sociedade. Agora, se pensamos na moral, encontramos um conceito ligeiramente distinto. A moral diz respeito às normas e valores que são aceitos por uma sociedade em um dado momento. Em resumo, ética pode ser vista como a teoria que estuda essas normas morais. Imagine que a ética é o mapa e a moral são as regras do jogo. A ética nos dá uma direção, enquanto a moral nos diz como agir dentro dessa direção estabelecida. É importante perceber que, apesar de muitas vezes essas palavras serem usadas como sinônimos, suas nuances carregam significados diferentes. A moral tende a ser mais rígida e vinculada a aspectos culturais, enquanto a ética busca uma reflexão mais profunda e universal sobre o comportamento humano. Vamos pensar em um exemplo prático. Ao decidir se devemos ou não dizer a verdade sobre algo que pode ferir alguém, a moral pode nos empurrar a não ferir, enquanto a ética nos orienta a buscar a verdade de uma forma que cause menos dor possível. Isso gera um campo fértil para reflexões complexas, que são essenciais para nossa formação como cidadãos e como profissionais. Ao falarmos de ética, não podemos esquecer de seus princípios fundamentais, que são peças essenciais na construção do nosso caráter e na convivência social. Pense em valores como respeito, honestidade, igualdade e justiça. Eles não apenas tornam nossas interações mais saudáveis, mas também criam sociedades mais coesas e justas. Ao longo da nossa vida, nós vamos nos deparar com várias situações que exigem um posicionamento ético, e é nas pequenas decisões do dia a dia que esses princípios se manifestam. Por exemplo, ser honesto em uma negociação comercial pode não parecer tão significativo, mas é essa honestidade que constrói a confiança, tanto pessoal quanto profissional. Agora, para facilitar ainda mais o entendimento, vamos a um exemplo prático do cotidiano. Imagine que você trabalha em um escritório e vê alguém se aproveitando de uma situação para beneficiar-se indevidamente. O que você faria? Essa situação não é apenas uma questão de moral, mas também de ética. Se decidir agir, você poderá abrir o diálogo sobre o que é certo ou errado, promovendo uma reflexão coletiva sobre o comportamento do grupo. Então, para finalizar este primeiro tópico, vamos refletir juntos como você, como futuro profissional, pode aplicar esses conceitos de ética e moral em sua vida. Pense nisso. No nosso próximo segmento, nós iremos aprofundar a discussão sobre a ética profissional, especialmente na área contábil. Prepare-se para descobrir como os princípios éticos são cruciais na construção de uma profissão sólida e respeitável. Fique ligado e vamos juntos desbravar as nuances da ética no exercício das profissões, começando pela contabilidade. Até já! Olá, pessoal! No nosso último segmento, falamos sobre a dimensão humana da ética e como os princípios éticos orientam nosso comportamento no dia a dia. Agora, chegamos a um aspecto crucial, a ética profissional, especificamente na área da contabilidade. Vamos entender por que isso é tão importante. A ética profissional
É o alicerce sobre o qual se constrói a credibilidade de um contador na sociedade. O papel do contador vai além de números e balanços. Ele é um agente de confiança. As decisões tomadas neste campo podem impactar diretamente a vida de pessoas e a saúde financeira de empresas. Portanto, a questão que precisamos abordar é: o que significa ser ético na profissão contábil? Vamos começar discutindo a relevância da ética profissional na contabilidade. Imagine que você precisa escolher um profissional para cuidar das suas finanças. Você escolheria alguém que não apresenta um código de ética ou que não se preocupa com a integridade e a transparência? Provavelmente não. A ética é o que transforma um contador comum em um contador respeitado. É isso que dá o senso de segurança que clientes e empresas esperam ao confiar suas informações financeiras. Para normatizar esse comportamento, existe um documento fundamental, o Código de Ética do Profissional Contador. Esse código estabelece os princípios e normas que devem ser seguidos na prática contábil. Esses princípios incluem a integridade, a objetividade, a competência e a confidencialidade. Imagine que a ética profissional é como um GPS. Ele orienta o contador nas estradas tortuosas das decisões e responsabilidades. Se um contador desvia do caminho, as consequências podem ser sérias, tanto para ele quanto para os seus clientes. Dentro desse código, encontramos deveres fundamentais que um contador deve respeitar. Um exemplo é a obrigação de manter a confidencialidade das informações de seus clientes. Além disso, há também vedações, como não se envolver em práticas de concorrência desleal ou aceitar vantagens indevidas. Esses comportamentos não só são antiéticos, mas podem resultar em sanções profissionais e legais. Imagina como seria devastador para a carreira de um contador ter que lidar com as consequências de uma infração ética. Para tornar isso mais palpável, vamos explorar alguns exemplos reais de infrações éticas na contabilidade. Um caso famoso envolveu um escritório de contabilidade que manipulava balanços para favorecer uma empresa e, num esforço de encobrir o crime, falsificaram documentos. As consequências foram enormes, resultando em processos judiciais, penas de prisão e a destruição da reputação do escritório. Esses exemplos nos mostram que a ética não é apenas uma questão teórica. Ela tem um impacto direto na vida real. Por isso, ao longo da nossa aula, convidamos você a pensar: quais dilemas éticos você já enfrentou, ou o que você faria em situações desafiadoras? Agora, vamos fazer uma pausa para uma atividade de reflexão. Em grupos, discutam alguma situação ética que vocês conhecem ou já vivenciaram na contabilidade. Como resolveram ou como acreditam que deveriam ter agido? Para encerrar este tópico, vamos reafirmar a importância de respeitar e seguir as normas do Código de Ética do Profissional Contador. Reverberar esses princípios em nossas práticas diárias é essencial não apenas para a nossa carreira, mas também para a confiança que a sociedade deposita em nossa profissão. Olá, pessoal! Neste segmento, vamos abordar um tema de extremo valor para a administração pública, o Código de Ética do Servidor Público. Para que possamos entender a relevância desse código, precisamos primeiro conhecer o Decreto 1171 de 1994, que estabelece normas essenciais para o funcionamento ético dentro do serviço público. O Decreto 1171, promulgado há alguns anos, traz diretrizes que visam assegurar um padrão ético na atuação dos servidores públicos. Pense nisso como um guia de conduta que ajuda a moldar comportamentos e decisões no cotidiano.
Assim como podemos ter um mapa dentro de uma floresta densa, esse código atua como um recurso que auxilia os servidores a navegar pelas complexidades da ética em suas ações. Agora, vamos falar sobre as regras deontológicas que estão previstas neste código. Elas são como as sinalizações que nos orientam em uma estrada, ajudam a garantir que o servidor atue com transparência, respeito e impessoalidade. Cada regra tem um propósito específico, e juntos, eles criam um ambiente mais justo e equilibrado no serviço público. Por exemplo, uma das normas diz que o servidor público deve tratar todos os cidadãos com urbanidade e educação. Imagine que você está em um atendimento na repartição pública, e o servidor demonstra desinteresse ou desrespeito. Isso não apenas deteriora a imagem do órgão, mas também agride a dignidade da pessoa que busca a assistência. E é exatamente aqui que as regras deontológicas fazem a diferença, garantir que a ética permeie cada interação. A transparência é essencial em todos os aspectos do serviço público. Considerem um cenário: você espera que os recursos que paga em impostos sejam utilizados de forma eficiente e honesta. Assim, a clareza nas ações dos servidores públicos se torna um direito do cidadão. Este compromisso não é apenas uma recomendação, mas uma expectativa que a sociedade deposita em seu governo. Vamos dar uma olhada em algumas situações práticas que os servidores públicos podem enfrentar. Imagine que um servidor se depara com a solicitação de um amigo que pede uma ajuda especial em um processo de licitação. Aqui, a ética entra em ação. A decisão a ser tomada deve ser baseada no compromisso com a transparência e a lealdade aos princípios estabelecidos. Outro exemplo seria um servidor que percebe um erro na prestação de contas da sua unidade. O que ele deve fazer? Ignorar ou relatar? A ética orienta a decisão de forma que a integridade e a responsabilidade prevaleçam, protegendo tanto o interesse público quanto a reputação da instituição. Agora, eu convido você, que está assistindo, a refletir: já passou por uma situação em que a ética esteve em jogo em sua vida pessoal ou profissional? Como você reagiu? Essas reflexões não apenas enriquecem nosso aprendizado, como também nos ajudam a entender que a ética não é uma escolha, mas uma prática diária. Para finalizar esse nosso terceiro tópico, lembramos que o Código de Ética do Servidor Público é mais do que um conjunto de regras. É um verdadeiro guia que propõe a dignidade da função pública e a promoção do bem-estar da sociedade. A ética é um compromisso que todos nós, como futuros profissionais, devemos abraçar. No próximo bloco, vamos explorar a relação entre ética e responsabilidade social nas organizações. Como a ética pode moldar não apenas as ações individuais, mas também as dinâmicas de grupos e organizações como um todo. Fique ligado, pois essa discussão promete ser muito enriquecedora. Até já! Olá, pessoal! No nosso último segmento, mergulhamos na importância da ética no serviço público e como ela molda o comportamento dos servidores na busca por uma administração justa e transparente. Agora, vamos direcionar nosso olhar para o ambiente organizacional, explorando a interseção entre ética e responsabilidade social empresarial. Você já parou para pensar como a ética pode influenciar não apenas a maneira como fazemos negócios, mas também o impacto que temos na sociedade e no meio ambiente? Vamos dar uma olhada mais de perto. Para começarmos, vamos definir o que é responsabilidade social. Em termos simples, responsabilidade social se refere à maneira como as empresas gerenciam suas atividades, de forma a gerar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Mas como isso se relaciona com a ética?
Imagine uma empresa como um membro de uma comunidade. Ela não é apenas responsável por gerar lucro, mas também por garantir que suas ações não causem danos à sociedade ou ao mundo natural. Pense em uma organização que adota práticas de responsabilidade social, como a redução de resíduos e o tratamento justo de seus colaboradores. Essas ações não apenas beneficiam a comunidade, mas também demonstram um compromisso ético que pode servir de diferencial competitivo. Esse comprometimento gera confiança tanto entre os consumidores quanto entre os colaboradores, estabelecendo um ambiente de trabalho baseado na transparência e respeito mútuo. Vamos a alguns exemplos práticos de como a responsabilidade social pode se manifestar em organizações contábeis. Muitas firmas hoje estão investindo em práticas como a contribuição para a educação financeira de comunidades carentes, oferecendo workshops e consultorias gratuitas. Isso é uma forma não apenas de retribuir à sociedade, mas de fortalecer a relação de confiança e credibilidade junto aos seus clientes. Outro aspecto importante é a adoção de práticas sustentáveis. Imagine que uma empresa contábil decide usar papel reciclado em todos os seus relatórios e minimizar o consumo de energia em seu escritório. Esse tipo de ação não só demonstra responsabilidade ambiental, mas também pode inspirar outras organizações a seguir o mesmo caminho, criando um efeito dominó de ética e responsabilidade. Agora, é hora de provocar uma reflexão como a ética pode influenciar as decisões dentro de uma organização. Tente visualizar uma situação em que um contador enfrenta a pressão de um cliente para manipular dados financeiros. A decisão ética aqui não é apenas sobre seguir a lei, mas também sobre como essa escolha afetará todos os stakeholders envolvidos. Além disso, quando uma empresa toma decisões éticas, isso influencia diretamente a cultura organizacional. Uma cultura que valoriza a ética promove um ambiente mais positivo, onde todos se sentem motivados a agir com integridade. Portanto, a ética não deve ser vista apenas como uma obrigação, mas como um guia que orienta todas as ações do dia a dia dentro da organização. Agora, vamos passar para uma atividade interessante. Em pequenos grupos, eu quero que vocês discutam e proponham um projeto de responsabilidade social que integre práticas éticas. O que vocês acham que poderiam implementar em uma organização contábil que, além de gerar valor, também beneficia a comunidade? Pensem em soluções criativas que façam a diferença e apresentem suas ideias ao restante da turma. Isso não apenas coloca vocês no papel de protagonistas, mas também promove um aprendizado ativo e colaborativo. Para finalizar, relembramos que integrar a ética à responsabilidade social não é apenas uma escolha consciente, mas um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. À medida que avançamos em nossas carreiras, que possamos sempre buscar agir com integridade e responsabilidade, influenciando e inspirando as organizações em que trabalhamos. No próximo bloco, vamos discutir os desafios éticos que os profissionais da contabilidade enfrentam e como podemos promover uma cultura de integridade no nosso cotidiano profissional. Fiquem ligados, pois esse tema será crucial para formarmos a nossa identidade profissional. Até já! Olá, pessoal! Estamos chegando ao final da nossa jornada pela ética, e hoje vamos nos deparar com um tema crucial: os desafios éticos que os profissionais contábeis enfrentam no dia a dia e como podemos cultivar uma verdadeira cultura de integridade em nossa profissão. Isso não é uma tarefa simples, mas é de extrema importância para a construção de um caráter forte e respeitável na área contábil.
vamos explorar juntos como a ética pode ser integrada na prática profissional. Comecemos refletindo sobre alguns dos desafios éticos que podem surgir na rotina de um contador. Imagine a seguinte situação. Você está realizando a auditoria das contas de uma empresa e descobre irregularidades que poderiam significar prejuízos financeiros significativos para os acionistas. O que você faria? Essa escolha pode ser difícil, pois você pode sentir pressão para encobrir as informações, especialmente se isso vier de superiores que têm interesses diretos na empresa. Essa situação exemplifica um dilema ético clássico no ambiente contábil, onde a integridade deve ser priorizada em detrimento de garantir a aceitação social ou apoio imediato. Agora, vamos utilizar estudos de caso para aprofundar essa reflexão. Vou compartilhar com vocês um exemplo de um famoso escândalo contábil, o caso da Enron. Esta empresa conquistou uma reputação impressionante, mas acabou afundando em um mar de fraudes financeiras. Os contadores que estavam envolvidos procuraram mascarar perdas, levando à falência da companhia e a um colapso que afetou milhares de funcionários. Este caso nos ensina que as falhas éticas podem ter consequências devastadoras, não só para os envolvidos diretamente, mas para a sociedade como um todo. Como contadores, precisamos nos lembrar que adaptar o nosso comportamento à ética profissional deve ser uma prioridade, mesmo em face de pressões e desafios. Um verdadeiro contador não se caracteriza apenas por sua habilidade em manipular números. Sua verdadeira essência reside na capacidade de manter altos padrões éticos mesmo diante das adversidades. Integridade significa ser fiel aos seus valores, independentemente das circunstâncias. É a base sobre a qual se constrói a confiança na profissão contábil. Quando adotamos uma postura íntegra, construímos um ambiente onde a transparência e a responsabilidade se tornam a norma. Para promover essa cultura, é essencial que cada um de nós se comprometa a agir com honestidade e a falar quando observar práticas questionáveis, criando um espaço seguro para que todos se sintam encorajados a seguir o mesmo exemplo. Pense da seguinte forma: somos todos peças interligadas de um grande quebra-cabeça. Se uma peça falha, o quadro inteiro pode ser comprometido. Para finalizar esse tópico, devemos ter em mente que a ética não é uma questão pontual, mas sim um compromisso permanente em toda a carreira profissional. O contador que se dedica a agir com ética e integridade se destaca não apenas pelo seu conhecimento técnico, mas também pela sua reputação de confiabilidade e respeito no mercado. E lembre-se, garantir a integridade não significa apenas evitar erros, mas também ser proativo em educar colegas, promover debates sobre a ética e implementar práticas que fomentem um ambiente de trabalho saudável e ético. Chegamos ao final da nossa aula. Vamos recapitular os principais pontos que abordamos hoje, desde a essência da ética e moral, até a importância da ética na prática contábil e os desafios que ela nos impõe. A ética deve ser um fio condutor em nossas vidas profissionais e pessoais, guiando nossas decisões e ações. Antes de encerrarmos, proponho uma reflexão como cada um de nós pode contribuir para um ambiente de trabalho mais ético e responsável. Pensem em pequenas ações diárias que podem fazer uma grande diferença no futuro. E lembrem-se, a ética é uma construção coletiva, onde cada um de nós tem um papel fundamental a desempenhar. Agora, para avaliar o que aprenderam, faremos algumas atividades práticas, que exigem a análise e discussão de situações éticas.
Também teremos um quiz sobre as legislações que abordamos ao longo do curso, para que possamos consolidar nosso aprendizado. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero que tenham se sentido motivados a aplicar esses conceitos no dia a dia. Não se esqueçam de conferir os materiais de leitura recomendados para aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre ética na prática contábil. Até a próxima e continuem a praticar a ética em tudo o que fizerem. Fim do roteiro.